Pregar, evangelizar, fazer discípulos, desenvolver ministério em outro país, com cultura diferente, cosmovisão diferente, tendo que usar uma nova língua, você já deve imaginar que não é nada fácil. Além disso, ainda existem outros problemas, lutas, batalhas que são inerentes ao campo missionário. Por falar em batalhas, o missionário tipifica um soldado em combate. O campo missionário tipifica um campo de guerra, onde se trava grandes batalhas espirituais que também se materializam. E por a missão ter essa configuração, ter esse perfil, requer que o missionário seja bem enviado, bem cuidado, para que o impacto seja amortecido, para que o choque cultural seja amenizado, para que não haja grandes sequelas emocionais e físicas no missionário e na sua família. E também para que ele desenvolva um trabalho missionário eficaz. Bem, no assunto de hoje iremos falar sobre a igreja e os cuidados com o missionário. E para fundamentar o que iremos falar hoje na Bíblia, eu lhe convido a abrir carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o verso 10 diz o seguinte: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltavam oportunidade. O verso 14. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Que interessante. Associando-se comigo nas aflições. 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. E o 18 diz: Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Bem, sabemos que a igreja tem a responsabilidade de fazer missão local, regional, nacional e transcultural. Porém, eis que surgem três importantes perguntas. Primeira pergunta: de quem é a responsabilidade de cuidar dos missionários? Segunda pergunta: o que é a igreja? Terceira pergunta: que cuidados se deve ter com os missionários? Já ouvi pessoalmente alguns missionários, que inclusive alguns desses hoje são pastores que dão suporte a outros missionários. Outros já regressaram para o seu país. Mas todos esses testemunharam para mim que vivenciaram no campo missionário, em termos de sofrimento, sofreram muito por falta de suporte, sustento, assistência, cuidados básicos para com eles. Um jovem testemunhou para mim que tinha mês que ele recebia menos de R$800 para fazer feira, para medicamento, aluguel, suprir coisas básicas para ele e sua família. Um pastor que ajuda missionários, mas que já esteve no campo transcultural como missionário, ele disse que sofreu muito com falta de cuidados básicos por parte da sua igreja que lhe enviou. Ele disse que só não passou fome porque tinha amigos pastores, membros das igrejas, que lhe enviavam oferta para que ele suprisse as suas necessidades. 2 anos que ele passou no campo, 2 anos depois ele regressou justamente por falta de assistência da sua igreja. Bem, eu poderia citar outros casos que eu conheci de perto, mas esses 2 são suficientes para que você entenda melhor sobre o assunto que hoje estamos aqui discutindo. Bem, existem alguns problemas por trás de histórias semelhantes a essas que acabei de contar.
E talvez você deva conhecer casos como esse que acabei de citar aqui e os problemas que estão por trás. Pois bem, alguns desses problemas são: primeiro, isso pode acontecer por falta de planejamento da igreja. Ela, na pessoa dos seus líderes, tem o desejo de enviar missionários. Entretanto, não se programa, não sabe o custo de vida do país ou de qualquer outro lugar para onde será enviado o missionário. Não tem uma programação financeira interna para tal missão. Enfim, é uma igreja despreparada no tocante ao envio missionário, no tocante às suas responsabilidades com a missão. Segundo problema, desvio de propósito. Ela, a igreja, tem condições, sabe da realidade, do custo de vida lá fora, entende o assunto sobre missão, mas tornou-se negligente com suas responsabilidades para com o missionário e a sua família. Devido se desviar do propósito da missão fora das quatro paredes, ela passa a investir unicamente, certo? Internamente. E ali ela vive acomodada entre quatro paredes, negligenciando, se desviando da sua responsabilidade de cumprir a grande comissão, de enviar missionários e mantê-la. Ela sabe, ela pode, mas está desviada do caminho da missão. E terceiro e último problema, para não jogar toda a culpa na conta da instituição, há também culpa por parte do missionário, que no entusiasmo de ir além fronteiras, às vezes atropela o tempo de ir, se assujeitando a ir de qualquer jeito, submetendo a sua família a sofrimentos. Aí depois vai estar sofrendo no campo, passando necessidades, aí culpa a igreja. Nesse caso, o erro é do missionário, que ele sabia que a igreja estava sem condições, ele sabia que a igreja ainda não estava preparada, que ainda ia se organizar, mas ele, entusiasmado, ele queria ir para o campo e disse: não, pastor, vamos, vai dar certo. Eu conheço o caso assim, viu? Não vai dar certo e vamos lá. Aí o pastor está certo. Aí manda ele de qualquer jeito, porque ele quis. Aí quando chega lá, começa a passar necessidade, não tem dinheiro suficiente, aí começa a culpar a igreja. Nesse caso, a culpa é do missionário. Ele sabia que o tempo ainda não estava preparado, ele sabia ainda que faltava se organizar algumas coisas. Para que foi? Então, nesse caso, a culpa é do missionário. Bem, apresentado esses erros, essas situações, responderemos agora à primeira pergunta. De quem é a responsabilidade de cuidar do missionário? Bem, é claro que, em primeiro lugar, Deus cuida dos missionários. Ele é quem chama, ele é quem vocaciona, ele prepara, ele envia e ele cuida. Mas como ele cuida? Sim, ele cuida abrindo portas, ele cuida realizando milagres, ele cuida como cuidou do profeta Elias, quando enviou corvos que lhe traziam pão e carne. Ele também levantou uma viúva para lhe sustentar por um certo período de tempo, mas ele enviou. Isso foi casos pontuais, são momentos específicos, provisões momentâneas. Mas como será no dia a dia, em geral, do missionário? Deus estará usando momentos específicos, pessoas específicas, para suprir uma necessidade momentânea, em um período de um tempo. Mas em um todo, no dia a dia, como é que Deus cuida também do missionário? Bem, afora esses momentos, esses pontos específicos, esses casos pontuais, Deus usa a igreja para cuidar dos missionários. Deus faz com que a igreja prospere em tudo, para que ela cumpra o seu papel na grande comissão. A igreja, ela prospera ao nível de poder formar os seus missionários. A igreja, ela cresce e prospera tendo no seio dela doutores, mestres, seminários teológicos, que pode preparar os seus próprios missionários.
E Deus faz a igreja prosperar financeiramente, podendo ela enviar seus missionários e mantê-las no campo, suprindo todas as suas necessidades básicas. Respondendo à segunda pergunta: o que é a igreja? Quem é a igreja? Eu julgo ser interessante trazer luz sobre o que é a igreja neste tema, pois uma certa vez um missionário quis justificar o ato de não estar sendo cuidado pela igreja, usou a seguinte declaração: eu sou a igreja, a irmã fulana é a igreja, o irmão cicrano também é a igreja. Então, eu sou mantido por várias igrejas. Uma irmã dali, um irmão de lá, e assim eu estou sendo mantido por várias igrejas. Esse conceito de igreja está errado. O que a Bíblia diz sobre o que é igreja? Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é um corpo com muitos membros. A igreja não é um membro só. A igreja é um ajuntamento, um aglomerado, grupo, que tem líderes que se organizam e que se tornam uma organização, e não uma única pessoa. Esse papinho dizer que eu sou igreja individualmente, a irmã é uma igreja, o irmão é uma igreja, nada disso. A irmã e o irmão que lhe envia uma oferta, que envia uma oferta missionário, ela faz parte de uma igreja. Ela é membro da igreja, ele é membro da igreja, e não a igreja em si, não. Respondendo à terceira e última pergunta: que cuidados se deve ter para com os missionários? Mas antes de eu elencar aqui uma lista com alguns cuidados, eu quero fazer aqui uma observação. Pelo amor de Deus, não queira comparar a época de Jesus, a época da igreja primitiva, lá em Atos, com os dias de hoje, para justificar a falta de investimento em missão, para justificar os descasos com a responsabilidade com a obra missionária em geral. Pelo amor de Deus, não faça essa comparação do passado com os dias de hoje para justificar porque não se investe mais em missão. Pelo amor de Deus. E para vocês terem uma ideia dos absurdos comparativos dos dias passados com os dias atuais, eu já ouvi as seguintes comparações. Jesus, ele andou no jumentinho. Uma bicicletazinha, uma motozinha para o missionário, tá bom demais. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Qualquer lugar para o missionário morar, tá bom. Jesus disse: não levem alforje. Não tem para que muita coisa para o missionário, não tem para que malas, bolsas, não. É só passaporte no bolso, aí, e arriba. Jesus disse que não levasse roupas extras e nem sandálias. Esse missionário, essa missionária estão andando muito alinhado, muito bem vestido do meu gosto. Daniel Bergo na Vingre. Quando chegaram no Brasil, lá em Belém do Pará, eles comeram foi manga. Não tem para que missionário comer maçã, não. Irmão, olha, não sei não, sabe? Daniel Berg comeu manga lá em Belém do Pará quando chegaram. Eu já ouvi pastor dizer isso. Esse pessoal está chiando, está querendo comer maçã. Meu irmão, seria trágico se não fosse cômico. Enfim, justificam dessa maneira, esquecendo que os tempos eram outros. Era cultura diferente, contexto diferente, economia diferente, tecnologia precária, se existisse, e etc. Hoje há mais facilidade do que no passado. Hoje há mais condições econômicas e materiais do que no passado. Por que não colocar a facilidade que temos hoje, o poder aquisitivo que temos hoje, à disposição da obra missionária e em favor também dos missionários? Por que não colocar? Agora sim, vamos elencar os cuidados que se deve ter para com os missionários. A igreja, ela é participante nos cuidados, desde o preparo dos seus missionários
ou enviá-los para onde eles possam serem preparados. A igreja é participante nos cuidados, juntamente com o missionário, em busca da documentação em geral, vacinas e etc. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, um jovem procurou e disse: missionário, você pode me ajudar? Eu estou precisando de algumas informações concernente a como chegar até o país. Eu vou fazer missão transcultural a curto prazo. Eu quero me informar a questão de documentação, vacina, passaporte, enfim. Você pode me ajudar? Eu perguntei: meu amado irmão, a sua igreja tem secretaria de missão? Tem secretário de missão? Ele disse: tem. Eu disse: mas, meu amado, é para eles, com você, ir atrás dessas informações. O seu secretário de missão, a sua secretaria de missão, deve estar a par, deve ir atrás disso aí, não é você. Não, eu fui, aí, ele dizendo a mim, né? Não, eu fui atrás, e disse: não, agora você se vire. A gente vai enviar vocês, mas você agora que se vire. E não é bem assim, meu irmão. A secretaria da igreja de missão, ela tem por obrigação, o seu secretário, com sua equipe lá, juntamente com o missionário, correr atrás da documentação necessária, as informações necessárias. A igreja é participante nos cuidados, buscando conhecimento do custo de vida do país que está sendo enviado missionário ou para qualquer lugar que seja. Ela tem a responsabilidade de saber o custo de vida. A igreja é participante nos cuidados espirituais, orando, ou até mesmo criando um grupo de oração, de intercessão, só para orar e interceder pelos missionários, pelo campo missionário. A igreja, ela é participante nos cuidados emocionais, fazendo, primeiramente, visitas periódicas à família missionária, ao campo missionário, entrando em contato via telefone, WhatsApp, usando o Zoom para fazer uma videochamada, uma videoconferência. Hoje aí a tecnologia tem essa facilidade de, a cada 2 meses, 3 meses, enfim, se organizar aí a Secretaria de Missão, o seu secretário, para fazer uma reunião no Zoom com a família missionária, perguntar como eles estão, a saúde, o emocional, saber como andam os filhos na escola, dar aquela injeção de ânimo na autoestima. Ai, valeu, o seu trabalho está uma bênção, que bom você fazendo isso, que bom o trabalho crescendo, desenvolvendo, dar aquela sacudida no missionário. Isso é importante. Infelizmente, às vezes, quando alguns entram em contato, a primeira pergunta que fazem é: e aí, como é que está o trabalho? Está crescendo? Já tem muitas almas? A preocupação é com o trabalho, a primeira preocupação, e não com os missionários. É lamentável, mas essa é uma verdade. Mas a igreja é participante nos cuidados emocionais. A igreja, ela é participante nos cuidados no tocante ao período de férias. Todos os missionários, eles precisam de um tempo para revigorar as forças, renovarem as forças. E nada melhor do que regressar ao seu país, ao seu da família, amigos, da própria igreja, para comungar, para se refazer, se recompor, recarregar as baterias. Eu sei que às vezes a gente chama de férias, mas quando chega lá no Brasil, lá no seu país, às vezes a gente trabalha muito mais visitando, mas eu particularmente, é prazeroso. Eu gosto quando já tive umas férias, uma só, e quando eu cheguei lá eu fazia questão de visitar as igrejas para dar relatório, para me falar o que Deus estava fazendo. Isso para mim era prazeroso, não era cansativo. Para mim é um prazer visitar os irmãos das igrejas. Isso também é renovar as forças. Mas os missionários precisam, sim, de um período de férias. A igreja, ela é participante nos cuidados, no retorno do missionário. O missionário tem o seu tempo. Alguns 3, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas ele vai regressar à sua igreja. E a igreja tem que estar preparada para receber o missionário, para ajudá-lo no choque reverso, porque existe o choque cultural reverso. Ele sofre o choque cultural quando chega no país, que não é o seu, e quando ele volta, dependendo depois de tantos anos, 10 anos, eu vou colocar aqui uma base, depois de 10 anos, quando ele retorna,
ele sofre um choque, porque tudo mudou na igreja, mudou tudo. Então ele sofre um choque. Então a igreja tem que estar preparada para ajudar também no retorno do missionário. Se for ainda na sua juventude, encaminhá-lo para um trabalho missionário, um trabalho de pastoreio. Enfim, a igreja tem que estar preparada para também suprir essa necessidade do missionário no seu retorno. Bem, e se nada do que eu falei aqui for feito, ou se fizerem muito pouco do que eu acabei aqui de citar, desculpa, mas nas conferências missionárias que vocês fazem e dizem que amam missões, vocês estão mentindo descaradamente. Pois quem ama, cuida. Quem ama, valoriza. Quem ama, investe. Quem ama, se preocupa. O texto áureo de quem ama missões está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto áureo de quem ama missões. Deus amou tanto o mundo que deu o seu melhor, o seu único Filho, o seu precioso Filho. Deus doou para que a missão fosse feita. Bem, vou ficando por aqui. Porém, não poderia deixar de dizer: sou missionário no país de Gâmbia, enviado pela Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, que tem como pastor-presidente o pastor Francisco Cícero Miranda. Eu e minha família somos bem cuidados pela nossa igreja e pela nossa Secretaria de Missão. E eu lhe aguardo no próximo vídeo, onde falaremos sobre a obra missionária e as parcerias.